Ele te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que Ele é o Deus que muda os tempos e as estações. Não importa nada, nadinha do que você esteja vivendo hoje, porque para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não importa se hoje você está vivendo inverno, Ele pode transformar o inverno em primavera. Obrigada, Pai. Onde estaria eu se não fosse por Ele, pelo seu amor? Daniel 2, mensagem poderosa da parte de Deus. Eu tinha preparado uma mensagem, mas aí eu abri a palavra e Deus mudou. Então, se Deus mudou, é por causa de vocês, porque alguém precisa ouvir isso aqui. Amém. Daniel capítulo 2. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Obrigada. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Isso lhe perturbou muito o espírito e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho e estou aflito para saber o que significa. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Conta o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. O rei lhe respondeu: este é o meu decreto. Se não me contardes o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas se tornarão um monte de entulho. Mas se me revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, recompensas e grande honra. Portanto, dize-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles responderam pela segunda vez: conte, ó rei, o sonho a seus servos e daremos a interpretação. O rei respondeu: sei muito bem que quereis ganhar tempo, porque sabeis o que decretei. Se não me contardes o sonho, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras mentirosas e más para dizer na minha presença, até que as coisas mudem. Portanto, contai-me o sonho, para que eu saiba que sois capazes de interpretá-lo. Os astrólogos responderam diante do rei: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, adivinho ou astrólogo algo parecido. O que o rei exige é difícil, e ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses que não moram junto aos mortais. Só um parênteses aqui. Quando a gente fala aqui dos astrólogos, dos magos e feiticeiros, a limitação da sabedoria humana. Nesses 3, 9, 10, 11, fica claro, está estampado aos olhos de todos o fracasso de uma falsa fé, de uma espiritualidade. Trouxe à tona o que estava oculto, pessoas e amizades que atuam em caráter de falsidade naquilo que falava. Porque eles estavam lá no palácio, eles se serviam do banquete e da mesa do rei. E muitas vezes nós temos pessoas caminhando conosco, que nós achamos que são nossos amigos, e que os conselhos que eles nos dão. Então fica claro aqui,
que a sabedoria humana, essa falsa espiritualidade, nós precisamos estar atento. Porque as pessoas têm caminhado em caráter de falsidade. E muitas vezes a gente acha, nossa, que pessoa legal. Vamos continuar. Então o rei, eles falaram que era muito difícil, que o rei estava pedindo. Então o rei se irou muito e se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Daniel fazia parte dos sábios da Babilônia, sim ou não? Fazia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, Daniel e seus companheiros serem mortos. Muito bem. Vou repetir. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem... Segue. Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Como Daniel se dirigiu a ele? Muito bem. Outras traduções vão dizer com sabedoria, bom senso, cautela. Legal. Ele disse a Arioque, oficial do rei, por que o decreto do rei é tão urgente? Outras versões dizem, por que o decreto do rei é tão severo? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então, Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel, numa visão de noite. Olha que show, hein? Daniel louvou a Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com Ele. Ó Deus de meus pais, a Ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força. E agora me revelastes o que te pedimos, pois nos revelastes este assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhes: não mates os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Aleluia. Curve a sua cabeça. Deus de Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nesta hora reconhecemos a Tua soberania, o Teu governo e a Tua autoridade. Senhor, escondida atrás da cruz, que a minha emoção e a minha alma se calem e que seja proferido apenas o que vem do alto céu, Pai. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, possa estar iluminando os olhos do entendimento dos Teus filhos, Pai, para que eles recebam esta palavra e que possam colocar em prática no seu dia a dia, de modo que haja libertação, Pai, de modo que haja entendimento, Pai, uma revelação nova Tua, para que eles possam viver e manifestar o reino aqui na terra, para que eles possam viver o destino profético, na qual Tu estabeleceste em cada um deles aqui, Pai. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Legal, here we go. Primeiro, estava lá. E saiu o decreto,
Versículo 13, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem o quê? Para serem o quê? Número 1, sentença de... Caracas, quer mais forte do que isso? Uma sentença de morte liberada a favor da sua vida. Minto, a favor não, contra a sua vida. Vai vendo e presta atenção. Número 2. O que ele fez? Quando ele ouviu e viu todo aquele cenário, segundo, foi buscar entender o que estava acontecendo. E ele foi ter com quem? Com o rei. Amados, uma coisa é importante. Nós precisamos sempre buscar entender o que está acontecendo. Não dá para a gente sair de maneira descabeçada, acelerada, eufórica, histérica. Nervosinho. Vamos buscar entender o que está acontecendo. Que a gente às vezes sai atropelando. Sem buscar, sem perguntar, sem entender o que está acontecendo. Espera aí, vamos ver o que está acontecendo? Como ele foi buscar entender o que estava acontecendo? Não, como? Também não, gente, olha. Aê! Foi buscar entender o que estava acontecendo com sensatez e prudência, com sabedoria e bom senso. De novo, não chegue histérico, não chegue atropelando, não venha cheio da razão, com sentimento de injustiça, de vingança. Segura a onda. Vamos com calma. Vamos entender o que está acontecendo. Com prudência, com bom senso, com sensatez, com sabedoria e com cautela. Então, agir com cautela. Precaução para evitar dano, transtorno, perigo. Cuidado, prudência. Então, muitas vezes, eu sei que só eu agi muitas vezes de maneira insensata, histérica, chutando as coisas. Aí eu entrava pelo cano, né, sozinha. Porque depois a pessoa falava o diabo não. O diabo não tem nada a ver com o meu comportamento e com a minha atitude. Beleza. E aí nós precisamos entender como é que você se dirige às pessoas. Como é que você se dirige ao seu cônjuge? Como é que você se dirige aos seus pais? Como é que você se dirige aos seus filhos? Como é que você se dirige ao seu líder? Como é que você se dirige ao seu chefe, ao seu gestor na empresa? Como é que você se dirige ao vizinho do lado no trânsito? Como você se dirige às pessoas? É bem praticando os frutos do Espírito Santo? Como estamos nos dirigindo às pessoas? Então, em 2, 3 versículos, Daniel nos dá uma lição de como proceder, de como se dirigir às pessoas, do que fazer, como fazer. E aí está lá em Provérbios: um homem que não sabe controlar as suas emoções e as vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Entende a importância da prudência, da cautela, do bom senso que está faltando hoje de maneira assim escandalosa? Então, se eu não tiver equilíbrio emocional, amados, é como uma cidade com os muros derrubados. E aí você vai lá em Romanos 12, 18, você vai ver também: se possível, no que depender de vós. Eu acho engraçado essa parte, se possível, né? Que às vezes a outra parte é meio complicada. Mas se depender de nós, gente, eu entendo que tem aqueles espíritos de porcos que assim, meu Deus do céu, dá vontade de descer da cruz e...
mas no que depender de vós, se possível, tende paz para com todos. Então, sensatez, prudência, bom senso, sabedoria, cautela. Tá. Como ele fez? O que você faz? Como você reage? Diante, por exemplo, quando você recebe uma notícia, uma informação, um tanto muito ruim, aos olhos humanos, sem possibilidades de resolução. Como você reage? Quando algo já foi sentenciado contra a sua vida. Quando você recebe um diagnóstico do médico, quando você recebe, sei lá, do seu gerente do banco uma informação negativa, quando o seu advogado fala, ó, como você reage? Primeiro, o que ele fez? Primeiro, ele foi ter com quem de direito, certo? Ele não saiu no corredor, pedindo opinião. Você ficou sabendo, meu, e aí, o que você sabe? A fofoca, não foi lá colocar nas mídias sociais. Aquelas mensagenzinhas venenosas de WhatsApp, meu, e agora? Não, ele foi ter com quem de direito. Ele foi lá, se apresentou ao rei e pediu um prazo. Peraí, vamos entender o que está acontecendo, ó. Então, primeira coisa, vá ter com quem de direito, amados. Não fica recorrendo às mídias sociais, ao WhatsApp, fofoca, aquele irmão menos maduro na fé. Não, vá ter com quem de direito primeiro. Segundo, ele não agiu de maneira isolada. O que ele foi fazer? Ele foi para casa. Foi falar com os companheiros, com pessoas da confiança dele para fazer o quê? Ele foi pedir reforço em oração, para intercessão, para clamor, para Deus mudar aquele cenário a favor da vida deles e do propósito que o rei precisava ali, que era não só a interpretação do sonho, mas qual foi o sonho em si. As pessoas muitas vezes agem de maneira isolada. Quer resolver tudo sozinho? Do seu braço forte. Não, ele foi para casa falar com pessoas da confiança dele, que tinham a sabedoria espiritual, que criam no mesmo Deus que ele, para pedir oração a favor daquele propósito e da vida deles. Intercessão, clamor. O que você faz? Vai vendo. E Daniel, por sua vez, mostra a sua total independência de Deus. Ah, não, peraí, meu rei, peraí que eu vou resolver isso para você. Não. Vamos orar, vem aqui, meus amigos. Vamos orar e vamos interceder, porque nós precisamos um direcionamento de Deus para este cenário. O cenário que você está vivendo hoje, que você continua batendo cabeça, está na hora de você ir para sua casa, entrar no seu quarto, fechar a porta, começar a orar, interceder e clamar. Porque Ele é o Deus que muda tempos e estações. Quantas vezes erramos por termos agido sem cautela, sem prudência, no impulso, conforme a nossa cabeça e a nossa vontade. Então eu quero e vou lá e faço. Faço do meu jeito, com o meu braço forte. E eu não pergunto para Deus, é da tua vontade? Senhor, é para fazer? Liga para a apóstola, liga para as pastoras. Estou numa situação assim, está acontecendo isso. Por favor, me ajuda em oração e intercessão. Logo a apóstola também pede reforço, coloca lá no grupo da igreja, fala para os intercessores.
E muitas vezes nós agimos de maneira isolada, sendo que nós somos um corpo. Teoricamente deveríamos ser. Para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, juntamente com os outros sábios. E aí, o que aconteceu? O mistério foi revelado. Mas foi revelado na hora? Não, não foi. Foi numa visão, à noite. Aqui é só para fazer um parênteses de que nunca vai ser do nosso jeito, nem no nosso tempo. Tá entendendo, Lília? Não vai ser do nosso jeito, nem no nosso tempo. São aspas. Beleza. Deus ouviu o clamor e revelou o mistério. Pergunta: Deus revelou o mistério naquele instante? Quando eles começaram a orar, a clamar, a interceder? Não. Não é do nosso jeito, gente. Não é na nossa hora. Não vai ser. Por isso a nossa expectativa tem que bem estar alinhada à realidade. Porque se estiver acima, você vai sofrer. E se estiver abaixo, você vai sofrer também. Então você acha que quando você ora, jejua, clama, sobe o monte, levanta de madrugada, Deus tem que te responder naquele dia, naquela hora, naquela semana? É no tempo do Senhor. Alinha a sua expectativa, a realidade, Deus é dono de tudo, Ele está no controle de tudo. Você não vai morrer. Como diz o apóstolo, basta que você esteja vivo para contemplar o que Ele vai fazer na sua vida. Você pode estar passando por uma dívida absurda. Fiscal pode estar indo bater na sua porta. Basta que você esteja vivo. Você pode estar sobre uma ameaça de emprego. Ameaça de emprego não. A ameaça de perder o seu trabalho. Você pode estar morando de favor. Segura. Tá tudo bem. Porque a palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Espera aí, vamos corrigir. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Basta que você esteja viva, para contemplar a manifestação do poder sobrenatural de Deus na sua vida, família, ministério, trabalho, descendência, relacionamento. E o que você faz quando Deus te abençoa? Quando o milagre acontece, quando Deus manifesta o seu poder e concede o seu pedido de oração? Eita, vamos comemorar. Na churrascaria. Eu amo, gente, uma carne gorda. Amém? Faz parte também nós comemorarmos as bênçãos. Mas primeiro Daniel fez o quê? Louvou o Deus do céu. Ele agradeceu a Deus com uma oração maravilhosa. Salmo 118, 21 diz: Eu te dou graças, pois me respondestes, e fosse a minha salvação. E aí, mais do que isso, olha só que bonito. Mais do que agradecer, Daniel, nós precisamos tomar muito cuidado com isso aqui. Porque cedo ou tarde, se você crer, Deus vai usar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Eu estava assistindo, não sei qual foi o jogo aí que teve das Olimpíadas, e o comentarista falou assim, que o Brasil tinha ganhado alguma medalha de ouro, não sei se foi com a Rebeca. E aí o comentarista falou assim: não existe uma sensação maior e melhor de ganhar uma medalha de ouro e você subir no primeiro lugar do pódio e ver o hino nacional, obrigada, ver o hino nacional do Brasil tocando lá. Verdade, dá aquela emoção assim, né? Show. Mas vou te falar, eu pensei na hora dentro de mim, existe sim
Quando você é usado por Deus de uma maneira sobrenatural, portentosa, onde quando você estende a sua mão, uma pessoa é curada. Quando o próprio Deus usa a sua vida para ministrar a vida de alguém, você nem sabe o que você está falando, mas Ele está diretamente usando a sua boca para trazer libertação e salvação para a vida de outra pessoa. Quando você vive isso, amado, pode ser troféu, medalha de ouro, pódio, bandeira do Brasil, do que for. Não tem. Não tem. É muito bom, e eu amo quando o Brasil ganha qualquer coisa, ou quando qualquer brasileiro se destaca lá fora. Amém. Mas você ser um vaso de honra na presença de Deus, e Ele te usar, Ele usar a sua vida mesmo com todas as suas limitações. É só o que eu quero. Raquel, você quer um carro? Uma Ferrari? Não, não quero. Você quer uma mansão? Não, de verdade eu não quero. Porque eu sei o que é Deus usar a sua vida. Não estou dizendo que eu não gosto de coisa boa, eu gosto. Eu gosto de viajar de primeira classe. 1,74 m, vai, 90 quilos, aquela classe econômica viaja assim que nem uma sardinha. Aí se tem um abençoado mais ou menos do seu tamanho, mais GG2 do lado, cara, aí não dá, né? Mas tá bom. Daniel agradeceu. E quando Deus te usar, amados, nunca se esqueça que é tudo dele, por ele e para ele. Sempre seja cuidadoso de dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então Daniel louva, Daniel agradece. E olha que legal, Daniel não traz o holofote para ele. Daniel não usurpa a glória de Deus. Versículo 26 diz: o rei respondeu a Daniel. Lógico, eu não vou ler essa parte. Mas Daniel foi lá, falou todo o sonho para o rei, os sonhos, e deu a interpretação. Beleza? E aí no versículo 26 nós vemos: o rei respondeu a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? Claro que eu posso. Oxi, eu tenho uma pós-graduação, um MBA, um pós-doc, um doutorado, um mestrado na USP, hein? Lógico que eu posso, Senhor meu rei. Cara, se você estuda e fez todos esses cursos bacanas, é porque Deus te deu sabedoria, intelecto, conhecimento. Ele te deu recurso para você poder estudar e comprar um caderno. E eu vou me querer gabar do quê? Precisamos nos esforçar, sermos diligentes, excelentes naquilo que nós fazemos, amém? Mas eu achar que eu faço parte da mensa, percentil 98, eu posso, ó rei. Podes me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exige, nem sábios, e ele estava nessa categoria, ok? Nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Você quer saber como fazer, quando fazer, onde fazer, com quem fazer? Vá direto para a fonte. Vá direto para a fonte.
Eu tenho experiências desde o colegial. Eu ia mal, gente. Meu Deus, que tragédia. Matemática, química e física. Pergunta se eu uso fórmula de Bhaskara, de Torricelli. Eu uso? Alguém usa aqui? Eu não uso. Posso usar a sequência de Fibonacci, só se for para colocar senha no cofre. Mas eu pedi a Deus. Porque nós sempre fomos educados e nós tivemos na nossa casa exemplo. Pai e mãe sempre direcionando, essa é a fonte. Aí tinha uma prova final de química. Para variados era a prova de recuperação, gente. A última, se não desse samba naquela prova, eu ia repetir. Aí eu cheguei mais cedo na biblioteca e Deus direciona. Quando você ora, amados, quando você pede, você precisa ter a convicção de que você está pedindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao leão da tribo de Judá, aquele que formou céus e terras, estrelas, tudo. Ou você acha que você está pedindo para quem? Aí eu orei, pedi, Senhor, me ajuda. Aí eu fui lá no livro da biblioteca. Eu fui na biblioteca, peguei um livro aleatório de química, tirei da prateleira. Aí estava lá estudando as matérias, fazendo a lição. De 10 a pessoa acertou 4. Eu falei, meu Deus, e a prova é logo mais. Mas aí o que a pessoa fazia? Ia lá na última folha lá para ver o resultado. Errei. Por que foi que eu errei aqui? Mas não sei, mas eu gravei tudo que eu errei. Era esse resultado. Bacana. E eu lá fazendo as 10 questões. Putz, tá errado. Aí nem dava tempo para saber qual era o erro, mas eu gravei o quê? O resultado. Chegou na prova, caiu qual questão? Quais questões? Aí dava aquele rolando lero. E aí colocava assim, 48 num quadradinho assim, tim, tim. O resultado estava... Peraí, gente, também não estou dizendo que Deus é um Deus de engano. Não é isso. Mas Ele dá uma ajuda. Eu acertei o suficiente, tá? Os que eu não lembrava, que eu nem lembro o que foi o resultado, mas eu sei que eu passei. E muitas outras coisas, quando a gente pede o direcionamento de Deus, Deus dá, Deus capacita. Eu lembro que quando eu trabalhava na consultoria com recursos humanos, tinha que fazer seleção e contratar pessoas. Eu lembro até hoje, na Valeo, é uma multinacional francesa, eram 10 consultores trabalhando para Valeo. E aí eu, descendo a escada, eu rompi o ligamento, estava de RoboFoot, e falei para Dani, eu não vou na reunião porque eu não posso dirigir. A gente remarca, porque eu quero você nessa reunião. Porque você, de todas as empresas aqui representadas, é a melhor consultoria, é a melhor consultora. Por quê? Porque durante a semana, para buscar avaliar o candidato, Senhor, me dá o candidato certo. Me dá o profissional correto. Aí, ao invés de ficar acessando os sites de recruitment, LinkedIn, Blibiboy, chegava lá no meu e-mail. Mas eu abri o currículo daquele cidadão. É esse. Vou dizer que eu era uma exímia consultora, avaliadora de perfil. Não, amados. É o Senhor que dá graça. É o Senhor que faz as conexões. É o Senhor que abre portas. É o Senhor que muda tempos e temporadas na sua vida. Não importa o que você esteja vivendo exatamente hoje. Amanhã pode ser totalmente diferente. Sabe por quê? Quando você se coloca como instrumento de Deus, como um instrumento na mão de Deus, Ele usa a sua vida. E olha só que bonito. Daniel ficou sabendo da sentença. Foi lá ter com o rei, pediu um prazo, chamou as pessoas de confiança, mesma linguagem espiritual.
Vamos orar, vamos clamar, vamos interceder. À noite veio a visão. No dia seguinte foi ter com o rei. Eu não vou falar em menos de 24 horas, vai. Mas em menos de 48 horas, de uma sentença de morte. Presta atenção, gente. De uma sentença de morte. Em menos de 48 horas. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel. E ordenou que lhe trouxessem uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também fez o chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte. Em menos de 48 horas, o Deus que muda tempos e estações tirou Daniel de uma sentença de morte para colocar ele como governador de uma província. Daniel, de uma sentença de morte, em menos de 48 horas, recebeu uma oferta de cereal e incenso. Foi exaltado pelo próprio rei. Sabe o que é chegar o presidente da república e se curvar perante você? Opa! Perante aquele que habita em você? Recebeu muitos presentes especiais. Muitos presentes especiais. Foi nomeado governador de toda a província da Babilônia. Foi posto como chefe principal de todos os sábios da Babilônia. E por causa de você, seus amigos também vão ser abençoados, porque o rei atendeu aquele pedido e colocou todos os amigos deles como superintendente dos negócios da província da Babilônia, de uma sentença de morte. Daqui para cá, em menos de 48 horas. Então, o que você acha que não tem mais jeito na sua vida, lembre-se que Deus é um Deus que muda tempos e estações com um sopro. Então, descansa o teu coração. Deus está dizendo aqui para algumas pessoas: descansa o teu coração, porque eu sou o Deus de tempo, que muda tempos e estações. E o que você está vivendo hoje, que você acha que não tem jeito, ou que já está se arrastando por muito tempo, e que você acha que não aguenta mais, é Ele que muda os tempos e as estações na sua vida. E haverá um refrigério, e haverá a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida, família, trabalho, negócios, finança, saúde, relacionamento e ministério.